Amada família, a igreja neste domingo traz a festa da Assunção de Nossa Senhora, pois nós sabemos que esta festa foi celebrada no dia 15, mas aqui no Brasil, diferentemente de todo o mundo, aqui no Brasil nós celebramos a festa da Assunção no domingo, para que todos os católicos possam celebrar esta solenidade e olhar para a mensagem e sentir em seus corações a mensagem que esta solenidade nos transmite. Bem, hoje celebramos o momento em que a Virgem Maria, depois de sua morte, sim, muitos podem agora se assustar, a morte de Maria, sim, Maria morreu e foi levada para junto de Deus. Alguns livros escritos daquela época, que não são livros canônicos, significa que não são livros que estão contidos na Bíblia, mas são livros que servem para nos dar um pouco de noção do que aconteceu, do que acontecia naquele tempo, como era a cultura. Claro que não existe somente a Bíblia daquele tempo. Existem muitos livros que nós chamamos de apócrifos que a gente não deve dar muita atenção, e outros que até colaboram para que historicamente nós entendamos todo o contexto da época. E nesses livros nós constatamos ali muitos escritores falando que a Virgem Maria, ela viveu 21 anos depois da morte de seu filho Jesus. Ela ainda permanece viva durante 21 anos. E depois ela morre. E aí todos poderiam perguntar, de que Maria morreu? Muitos escritores sagrados, padres da igreja, eles escreveram que Maria morreu de amor. Como é que é isso? Morrer de amor. Bem, nós sabemos, e para entender isso, eu fiquei pensando, como é morrer de amor? E a gente consegue perceber quando tantas e tantas vezes eu acolho aqui na igreja mães que perderam filhos. E somente o coração de uma mãe que perdeu um filho sabe como era o coração de Maria. Seu filho único. Ela não tinha esposo. José já tinha morrido. Maria era sozinha, cuidada por João. Mas João, ao mesmo tempo que cuidava de Maria, João era apóstolo. Então Maria basicamente ficava sozinha. Às vezes nas montanhas de Éfeso, escondida, porque queriam acabar com os apóstolos, quem dirá também a mãe de Jesus? E Maria passou o tempo nas montanhas de Éfeso, voltava a Jerusalém. Enfim, amada família, 21 anos depois, talvez, como diz, e talvez a tradição, não estou dizendo que está escrito na Bíblia, mas a tradição diz que Maria morre de amor. Como eu falava desse sentimento do coração de uma mãe, nós podemos entender o coração de Maria, apaixonado pelo seu único filho. Então nós conseguimos perceber que durante esta vida de Maria, esse tempo que ainda lhe restou, o coração de Maria não estava aqui na terra. O coração de Maria estava no céu. Diz as Sagradas Escrituras que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. E o grande tesouro de Maria era Jesus. Então o coração de Maria não estava apegado a nada deste mundo. O coração de Maria estava apegado ao seu filho, ligado ao seu filho. Então nós conseguimos perceber também no exemplo da mãe que perde um filho, nós percebemos que essas mães perdem até mesmo a graça de tudo. Perde as vaidades, perde o desejo do ter, do poder, e percebe com a partida de um filho o quanto a vida deste mundo não vale nada. Quanto mães que perderam seus filhos preferiam ter os seus filhos e não ter mais nada de material neste mundo. Nenhum tesouro, nada consegue suprir a saudade, a tristeza, o distanciamento de um filho. Talvez as mães que estão aqui consigam entender o que eu estou falando. E aquelas que já perderam um filho, muito mais. Então o coração de Maria ligado a Jesus
desde a sua morte. E Maria chega um momento em que, de tanto amor pelo filho, ela morre. Mas como diz o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Deus diz isso para Adão e Eva, mostrando a eles como que uma maldição por vocês terem aberto as portas do pecado, este pecado que invadiu a face da terra e a humanidade. Vocês que eram eternos não serão mais. Vocês voltarão a ser pó, voltarão ao barro. Mas aquela que foi o sacrário, o primeiro sacrário, a primeira a guardar dentro de si Jesus, essa não podia ter o seu corpo corrompido, porque o seu corpo experimentou, sustentou. Maria deu a sua carne a Deus. Então hoje nós temos sacrários em tantas igrejas, né? Aqui nós temos o nosso sacrário que guarda a Eucaristia, o pão consagrado onde está a presença real de Cristo. Mas Maria é o primeiro sacrário, a primeira a ter em si o Salvador, Jesus. Amada família, poderíamos falar tantas coisas sobre Maria, como a segunda Eva, né? O Luan, a gente conversava antes da missa começar. Maria também foi a segunda Eva. Assim como Eva abre as portas para o pecado, Maria abre as portas com o seu sim para a salvação da humanidade. Assim como Adão foi o primeiro homem que também abriu as portas do pecado, Jesus, o segundo Adão, ele abre as portas dos céus e nos toma pelas mãos e quer nos levar para que ocupemos o lugar que ele mesmo preparou junto do Pai. Na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, esse livro tão cheio de enigmas enfim, simbolismo, nos fala que João olha para o céu e vê a Arca da Aliança. E eu digo para vocês que João, naquele momento, ao ver a Arca da Aliança, ele vê a própria Maria, Nossa Senhora. E aí ele vê uma mulher revestida de sol. No simbolismo, o que isso significa? Maria glorificada. A mulher revestida de sol é Maria que foi glorificada com a sua morte. Ela volta a viver. Ela é ressuscitada e levada de corpo e alma para o céu. É a glorificação de Maria, a mulher glorificada, e que tem aos pés uma lua. E ela pisa essa lua, o simbolismo que Maria venceu a morte. Esta mulher coroada com uma coroa de 12 estrelas, simbolizando que Maria é a rainha dos 12 apóstolos. Maria esteve sempre presente na vida da igreja. E depois a imagem do dragão, do dragão que tenta devorar esta mulher, destruir esta mulher, porque ela traz dentro de si alguém precioso, que é o Filho de Deus. E assim a imagem, o simbolismo também do dragão que vai tentando devorar e destruir esta mulher, é também o simbolismo das provações daqueles que aceitam o Senhor, daqueles que querem caminhar com o Senhor. O dragão, insatisfeito, a cada instante tenta destruir a obra de Deus, tenta esvaziar a tua alma, a nossa alma, tenta desanimar-nos na fé. E o inimigo, o simbolismo desse dragão feroz, que a cada instante tenta nos iludir, nos chama também a estarmos atentos, orando e vigiando para não cairmos nas ciladas desse perverso dragão que tenta destruir a igreja, que somos nós. Cada um de nós somos igreja, a igreja de Cristo. Cada um é membro desta igreja, e unindo todos os membros formamos o corpo, que é Cristo, a cabeça. Amada família, Maria vai visitar sua prima Isabel. Nesse lindo evangelho que acabamos de ouvir, Maria, a partir do momento em que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, o anjo Gabriel dá a ela notícia de que a sua prima Isabel estava grávida, para que Maria pudesse ter certeza de que aquele encontro com
Gabriel não era uma ilusão, não era um sonho, porque naquela época não existia ultrassonografia, não existia exame de urina, não existia exame da farmácia para saber que ela estava grávida. E como é que ela ia saber que estava grávida? O anjo Gabriel dá a ela a notícia: olha, a sua prima Isabel, aquela que é considerada estéril, velhinha, ela está grávida. E Maria, o exame de urina, de ultrassonografia, de farmácia de Maria foi visitar Isabel. Não que ela duvidasse, mas ela queria ter certeza. E ela vai visitar sua prima Isabel, e quando ela chega à casa de Isabel, ela se enche de alegria. Sem contar a alegria de Isabel. Então foi uma alegria completa, porque Maria fica feliz de saber que Isabel está grávida e que o anjo Gabriel havia anunciado esta gravidez. E agora Isabel se sente feliz porque Maria visita, e ela sente dentro de si que aquela visita não era uma visita comum, mas a visita da mãe do Senhor. A mãe do Senhor. E Isabel diz: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então Isabel demonstra toda alegria e reconhece que dentro de Maria está sendo gerado o Senhor, o Salvador, o Deus verdadeiro. Então, amada família, hoje, ao celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora, este momento que depois que Maria passa pela morte, ela é ressuscitada e levada de corpo e alma para o céu, dogma da igreja, pronunciado pelo Papa Pio XII. Esse dogma nos mostra que Maria é glorificada pelo seu Filho, por toda a sua disposição, por todo o sim que ela deu a Deus, pela missão que ela assumiu em sua vida. Bem, Padre Renato, o que essa festa hoje pode contribuir com a minha vida, com a nossa caminhada como igreja, como filhos de Deus? E eu quero chamar a atenção de vocês para o despreendimento de Maria, para o coração de Maria, totalmente livre de tudo que é humano, de tudo que é terreno. Nada tinha valor para Maria, a não ser o céu, a não ser estar com o seu Filho Jesus. E é essa experiência que nós precisamos fazer, de ter os nossos corações desejosos do Senhor, de ter os nossos corações mais ligados a Deus, e que não permitamos em nenhum instante que a ganância, que as vaidades humanas, que o desejo do ter e do poder tome conta de nós, porque isso não é nada. Tudo passa, tudo se perde. Só a graça de Deus permanece em nós. Só o reino dos céus é verdade absoluta, porque tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo, a qualquer momento podemos deixar de ter, podemos deixar de ser, mas aqueles que confiam no Senhor e unem os seus corações ao absoluto, aqueles que unem os seus corações e têm os seus corações voltados para o céu, são pessoas diferentes. Pessoas que unem os seus corações, prestem bem atenção nisso. Aqueles que têm os seus corações unidos a Deus, vivem nesse mundo de forma diferente. Quando nós conseguimos tirar os nossos olhos para as coisas humanas e olhamos mais para o céu, nós nos transformamos. Deixamos de ser tão vaidosos, tão gananciosos, tão mesquinhos, tão falsos, tão insensíveis. Quando voltamos os nossos olhos para o céu e percebemos o imenso amor de Deus por nós e o quanto seremos beneficiados com este amor, conseguimos perceber que todas as coisas do mundo são passageiras. Não que a gente vai deixar de viver este mundo, porque esse é o momento, esse é o agora, é o nosso cronos que nós precisamos viver, para poder viver um kairos feliz, que é o tempo da graça, o tempo da misericórdia, é o tempo do amor, o tempo da alegria, o tempo da vitória.
Eu preciso passar por esse cronos, o tempo cronológico, eu preciso viver aqui, agora. Mas fazendo desse tempo agora um tempo para me levar a um verdadeiro encontro e a verdadeira plenitude da alegria junto de Deus. Que Deus nos abençoe, amada família. Que possamos nesse domingo perceber isso que eu nesse momento terminei de explicar, que o nosso coração precisa muito de Deus. E quanto mais eu me ligar ao Senhor, mais e mais eu me transformarei. Nesse instante de silêncio, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração, pedir ao Senhor que nos ajude a nos libertarmos de todas as vaidades e ilusões humanas, que possamos olhar para o céu e desejar mais a Deus, e ser mais fiéis a Deus, dando a Deus o que é de Deus, ao mundo o que é do mundo, mas sejamos generosos com Deus.